Bom dia, a paz para todos, irmãos. Eu quero deixar uma palavra de poder, uma palavra poderosa aqui nessa manhã. Amém? Então hoje eu quero falar sobre como vencer a tentação. Como é que nós vencemos a tentação? Que todos os dias nós somos tentados pelo inimigo. Todos nós somos tentados pelo inimigo. Todos os dias. Mas como é que nós fazemos para vencer a tentação? A Bíblia diz que nós temos que crer em Deus. Para nós vencer a tentação, nós temos que crer, falar, declarar a palavra de Deus. Amém? E sempre a tentação ela vem, só quando nós estamos passando pelo deserto. Vem as tentações sobre as nossas vidas. Eu quero deixar uma palavra que está aqui em Deuteronômio 8, do versículo 2 em diante, diz assim: Recordai-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos, os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem te inchou teus pés, nem nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu pai, seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Aqui a palavra de Deus falou que o próprio Deus guiou aquele povo no deserto. Naquele tempo, tirou o povo do Egito para ir para a terra de Canaã. O próprio Deus guiou ele no deserto. Para quê? Para provar e para saber o que estava no coração deles. Para saber o que eles queriam. Humilhou eles, deixou passar fome. Mas também deu maná, deu sustento para eles não morrer de fome. E eles não entrou na terra de Canaã porque eles não creu, não acreditou. Só 2 dos 12 que foi espionar a terra de Canaã, só 2 que entrou, que creu. Só Josué e Caleb, porque eles creu. Eles foi aprovado, porque eles creu em Deus. Então a mesma coisa hoje. Nós temos que crer em Deus. E aqui está falando que do mesmo jeito que um pai disciplina o filho, Deus também disciplina eu e você. Porque nós somos filhos dele. Ele é nosso pai. Amém? Então eu quero deixar uma palavra aqui agora. Eu vou começar. Quero deixar uma palavra aqui que está em Mateus. Mateus 3,16. Fala sobre o batismo de Jesus. Quero deixar essa palavra para todos os irmãos. Quero que vocês prestem bem atenção nessa palavra que eu vou dizer aqui agora. Mateus 3,16 diz assim: Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abrira o céu, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, esse é meu filho amado e em ti eu tenho prazer. Aqui foi quando Jesus estava sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. E a palavra diz que o Espírito Santo desceu do céu em forma de uma pomba. E Jesus ouviu uma voz: Este é meu filho amado, em ti tenho prazer, em ti eu me alegro. Jesus ouviu o quê? Que ele é filho amado de Deus. Então isso aqui foi quando Jesus estava sendo batizado. Ele ouviu a voz: Eu sou filho amado de Deus. Amém? E continuando aqui no 4, só pula para o 4 aqui agora. Em seguida, e ao seguir, depois Jesus saiu do batismo, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Quem que levou Jesus aqui? O Espírito Santo. A palavra está dizendo. Mateus 4 diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Foi o próprio Jesus que jejuou. Então o tentador, que é o diabo, aproximou-se e lhe disse: se és o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui, Jesus saiu do batismo. O Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto, para Jesus ser o que? Tentado pelo diabo. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E aqui o que aconteceu? Jesus teve o que? Fome. E quem chegou em Jesus? O diabo. Chegou para tentar. O diabo aproveitou. Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Chegou e falou para ele: se você é o filho de Deus, meu irmão, querendo colocar dúvida em Jesus. Se você é o filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Transforma. E Jesus falou para ele o quê? Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede de quem? Da boca de Deus. Está escrito. O diabo queria colocar dúvida. Se você é o filho de Deus. Jesus, o que aqui atrás falou? Veio a voz do céu e falou o que quando Jesus estava batizando? Você é meu filho amado. Então Jesus falou, está escrito o quê? Que ele era filho amado de Deus. Jesus mostrou a identidade dele para o diabo. Não, eu sou filho amado de Deus. O diabo queria botar dúvida na cabeça dele. Se você é o filho de Deus. A mesma coisa hoje, eu e você. Quando eu e você conhecemos a palavra de Deus, que nós saímos do Egito, que é o mundo, que batizamos, que atravessamos o Mar Vermelho. Quando nós batizamos, nós atravessamos significa atravessou o Mar Vermelho, e nós caímos no deserto. Aí nós vai ser tentado. Você já recebeu Jesus como um Salvador, você passa para ser filho de Deus. O diabo vai colocar dúvida nessa cabeça, vai questionar aquilo que a palavra de Deus fala. O diabo sempre vai questionar o que a palavra de Deus fala. Aí você vai cair no deserto, tá na presença de Deus e vai passar por dificuldade, vai passar por deserto. Aí o diabo vai vir por, você não é filho de Deus? Tá passando por necessidade, por quê? Igual ele tentou Jesus, ele queria colocar dúvida. Se você é o filho de Deus. Jesus tinha certeza que ele era filho de Deus, ele mostrou a identidade dele. Eu sou filho de Deus, está escrito. Então a mesma coisa eu e você. Quando nós estivermos no deserto, que vinha a tentação, nós temos que declarar a nossa identidade. Está escrito. Eu sou filho amado de Deus. Amém? Glória a Deus. Então o diabo continuou no 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Aqui o diabo está falando para Jesus. Se você é filho de Deus, pula daí. E Jesus vai responder no 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o teu Deus. Jesus olhou para quem aqui? Para a palavra. Jesus respondia para o diabo na palavra. Está escrito, também não tentará o vosso Deus. O diabo sempre queria colocar dúvida. Se você é o filho de Deus. Jesus já tinha ouvido falar lá que ele era filho amado, mas o diabo estava botando dúvida. A mesma coisa hoje, eu e você. O diabo vai tentar colocar dúvida na minha mente e na tua mente. Será que você é filho de Deus? Você está passando por isso, por aquilo, por dificuldade? Cuidado. Olha para o que está escrito, olha para a palavra de Deus, igual Jesus olhou. Então, vamos para frente. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. O diabo fala para Jesus. Jesus vai responder. E lhe disse: tudo isto te darei. O diabo está falando ainda. Se prostrares e me adorares. Aqui no 10, Jesus responde: então Jesus te ordenou: retire Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele dará culto. Com isto,
deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e servira. E servira. Aqui, Jesus, o próprio Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. E eu e você também, nós somos tentados pelo diabo. Mas como é que nós vencemos essa tentação? Como vencer a tentação? Falando, declarando, mostrando a nossa identidade. Que nós somos filhos de Deus amado. Que nós somos filhos de Deus amado por Ele. Igual Jesus mostrou. Jesus venceu o diabo, declarando a palavra de Deus, falando. Jesus já tinha escutado no batismo dele, ele tinha recebido unção e escutou a voz que Deus falou, você é meu filho amado. Então o diabo tentou colocar dúvida nele quando ele estava no deserto, com fome, mas ele rebateu o diabo na palavra. Por quê? Porque ele creu que ele era filho amado de Deus. A mesma coisa eu e você. Quando vinha as tentações, você tem que declarar, está escrito. Está na palavra, que eu sou filho de Deus, sou filho amado de Deus. Jesus morreu na cruz por mim. Tem que declarar isso, irmão. Como é que nós vencemos o diabo? Falando. Tiago, lá no livro de Tiago 4:7, diz assim, a palavra de Deus diz assim, obedeça a Deus e resista o diabo, e ele fugirá de vós. Então nós resistimos o diabo, nós rebate a tentação falando, declarando a palavra de Deus, o que está escrito na palavra, e obedecendo que é Deus. Obedeça a Deus, resista o diabo, ele fugirá de vós. Amém? Então, para nós vencer a tentação é falando, declarando a palavra de Deus. Eu quero deixar outra palavra aqui também para mostrar para você que Jesus venceu a tentação porque ele falou, declarou a palavra de Deus. Então é a mesma coisa, eu e você. Para nós vencer a tentação, nós temos que vencer falando, nós temos que falar. Quero mostrar outra pontuação aqui que está no livro de Gênesis 3. Quero mostrar para você. Outra passagem aqui. Sobre a queda do homem. Por que o homem caiu? Porque ele não falou. Gênesis 3 diz assim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A mulher, disse a mulher. E assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? A serpente falou para a mulher. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais, para que não morra. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerei. Se Deus tinha falado para eles que morria, que morria. A serpente já botou o contrário, botou dúvida na cabeça dele. Não, não morre não. Por quê? Deus sabe que no dia em que vocês que dele comerem, seus olhos abrirão. E como Deus serei conhecedor do bem e do mal. Olha o lançamento. Questionou. O diabo questionou a palavra que Deus falou. Vendo a mulher que a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos, da árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também o marido e ele comeu. Tá vendo? A serpente, o diabo sempre vai questionar o que Deus falou. Que Deus falou para Adão e Eva não comer da fruta que estava no meio do jardim. Podia comer de todas as frutas. Mas daquela fruta da árvore que estava no meio do jardim não podia comer. O dia que eles comissem, eles iam morrer. E a cobra chegou ali, o diabo chegou ali em forma da serpente e falou para eles, não, Deus falou isso? Não, vocês não vão morrer. Sabe por que Deus falou isso? É porque no dia que vocês comer dessa árvore, vocês vão ficar igual ele, vai ficar igual Deus, conhecendo o bem e o mal. Por isso que Deus falou para vocês não comer. E aí ela falou o quê? Comeu da árvore do jardim. E sendo que a palavra de Deus diz que Deus já tinha feito o homem e a mulher imagem e semelhança dele. Então ele já parecia com Deus, que ele já era imagem de Deus. E o diabo vai e coloca o quê? Não, Deus falou isso, que no dia que vocês comer dela, vocês vão parecer com ele. Sendo que ele já parecia com Deus. Em Gênesis 1:26 diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Deus já tinha feito o homem e a mulher, a imagem de quem? Dele. Conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteja pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. Aí, ó. Deus já tinha feito Adão e Eva a imagem de Deus, semelhança de Deus, fez o homem e deu ele a autoridade para ele dominar tudo de cima da terra. Então ele já parecia com Deus, O diabo chegou ali e distorceu a palavra de Deus. Falou, não, Deus falou para vocês não comer dessa árvore, que no dia que vocês comerem dela, vocês vão parecer com ele. Sendo que ele já era a imagem de Deus, já era a semelhança de Deus, já parecia com Deus. Cuidado, o diabo sempre vai lançar nessa cabeça, vai colocar dúvida nessa cabeça. E outra coisa que eu vejo nessa palavra aqui, que também ali nessa passagem o homem não falou. Adão ficou calado. A Bíblia diz que nós somos profetas, que o homem é cabeça. A serpente chegou, conversou com a mulher e o homem calou. E caiu na tentação. Faltou o quê? Faltou Adão falar. Faltou Adão ser igual a Cristo. Está escrito. A palavra de Deus disse isso. Adão não calou. Então, cuidado. Por isso que não venceu. Por isso que eles caiu na tentação. Porque não falou, não declarou. E para nós vencer a tentação, nós tem que falar. Igual Jesus venceu lá no deserto. Nós tem que falar. Crer. Tem que falar, tem que declarar. A palavra de Deus diz que se nós aprender, não adianta nós aprender a palavra e não praticar. Que nós temos que aprender e praticar. Nós não podemos ser só ouvinte da palavra de Deus. Não podemos ser só ouvinte, tem que praticar. A palavra de Deus fala lá em Tiago 1:22, diz assim: tomai vós por praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. A palavra de Deus está dizendo que quando nós aprendemos a palavra e não praticamos, não falamos, nós estamos o quê? Enganando. Nós estamos enganando nós mesmos. E a palavra de Deus também lá em Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras, o próprio Jesus falando, e não pratica, será comparado um homem prudente. Não assim. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, põe em prática, né? Será comparado um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Tá vendo? Caiu a chuva, transbordou os rios, soprara os ventos, e dera como impeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Quem ouve as palavras de Jesus e pratica, quem aprende a palavra e pratica, é igual a uma casa feita na rocha. A rocha, quero falar para você, a rocha é o próprio Cristo. Quando você pratica, aprende e pratica, você está firme em Cristo, que é a rocha. E aqui também, na frente, fala no 26, diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado um homem insensato, que edificou a sua casa na areia. Tá vendo? A casa na areia, ela não vai segurar. Então, quando eu aprendo a palavra de Deus e não pratico, estou igual a uma casa feita na areia. Quando vir as tentações, quando vir as tribulações, eu vou cair. Igual a Adão. Adão não praticou o que ele aprendeu. Adão não praticou a palavra de Deus. A serpente chegou e enganou a mulher e ele não falou nada. Sendo que eles eram filhos de Deus. Sendo que eles já eram imagem e semelhança de Deus. Então, muito cuidado com o que o diabo fala na sua mente. Que a palavra de Deus diz que você é filho de Deus. Quando você crê em Jesus, confessa. Romanos 10:9 e 10 diz que quando nós crê com o coração e confessa com a boca, nós já é salvo. E a palavra de Deus também diz que todos que crê que Jesus morreu na cruz para nos salvar, é filho dele. Então você creu, você é filho amado de Deus. E você é o que a palavra diz, não o que as pessoas falam de você. Você é o que está escrito. A sua identidade é o que Jesus falou. Você não é o que as pessoas dizem. Você é o que Jesus disse, é o que Jesus falou na cruz do Carvalho. Você é filho amado, separado para Deus. A palavra de Deus diz lá em Efésios que nós somos filho amado de Deus, separado. E a palavra também é a espada. Lá em Efésios 6 fala que a palavra é a espada.
Então nós temos que praticar, usar a espada, que é a palavra de Deus. Nós somos filho amado de Deus. Lembra disso. A nossa identidade é filho amado. Amém? Glória a Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, deixa seu like, inscreva, clica o sininho lá para todos, quando nós colocar todos os vídeos, você já recebe direto. Amém? Então fica com Deus. E lembra disso, para nós vencer, nós vencemos a tentação é falando, declarando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quem ouve também fala. 2 Coríntios 4:13 diz: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Nós só fala o que nós cremos. A palavra diz. Amém? Que você é filho amado de Deus. Boa tarde para